ministro da Previdência que sofreu vários ataques no governo anterior, uma reforma previdenciária que tirou vários direitos, que reduziu os benefícios da população mais pobre do Brasil. Esse é um crime que é irreparável à população brasileira, principalmente à população mais pobre. Este ministério que sofreu um ataque do governo anterior, quando acabou com as aposentadorias especiais, que até hoje esses aposentados estão no limbo, porque não têm direito à aposentadoria especial, porque ficou um vazio, sem regulamentação. E eu quero dizer que eu me dou muito por satisfeito, viu, presidente, com a fala do meu líder, Jacques Wagner, que foi absolutamente preciso, com a fala do meu líder, Randolfo Rodrigues, também foi muito preciso no que foi colocado aqui. E eu acho que nada melhor do que fazer uma análise dos fatos no tempo. E, ao longo do tempo, a gente ir identificando como os atores agiram em torno deste fato, que é um fato específico, que é desconto para entidades que prestam algum serviço, em tese, para aposentados, numa relação que, em tese, é do aposentado com a entidade. E a fraude só foi possível porque liberaram dados de forma ilegal, mais de 40 milhões de dados de beneficiários do INSS foram vazados, vieram a público e, de posse desses dados, inicia todo o movimento de fraude aos aposentados. Isso aconteceu porque a LGPD, que tinha que ter todas as proteções, foi vulnerabilizada por decisão intencional, clara, do governo anterior. Portanto, eu acho, meu líder, eu quero dizer que na condição de líder do PT, nós vamos defender que o partido participe dessa CPI, mas não uma CPI para avaliar e para fazer disputa e palanque eleitoral, mas para investigar e apontar os responsáveis e botar na cadeia aqueles que roubaram os aposentados e pensionistas do INSS. Essa é a nossa finalidade. Por isso não pode ser um objeto, um fato determinado que segrega este ou aquele governo. Tem que ter um fato determinado para que a gente possa assinar com todo o gosto e todo o desejo de fazer justiça, porque foi neste governo que nós colocamos para o público, em todas as matérias, só foi possível por conta deste governo respeitar a lei de transparência, a lei de acesso à informação. Tá certo? Portanto, eu quero aqui dizer que o nosso partido, se mudar o fato determinado desta CPI, para não ser uma CPI, para fazer palanque político de um lado, mas sem nenhuma intenção de restabelecer, para restabelecer o direito dos aposentados de terem de volta aquilo que lhe foi tirado indevidamente e para a gente colocar na cadeia e para a gente punir quem de fato tirou dinheiro dos aposentados. Portanto, o PT vai assinar sim essa CPI e nós vamos investigar, olhando na linha do tempo, todos os fatos e todas as pessoas, como fizemos na CPI da Covid, como fizemos na CPI do 8 de janeiro, sem nenhum tipo de problema de fazer investigação mais profunda, porque é isso que a gente quer, foi isso que o governo do presidente Lula fez e é por isso que a gente está aqui fazendo esse debate. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Rogério. Absolutamente aí, quase afônico, mas fez uma força hercúlea para estar aqui. Melhoras para você, meu querido amigo. Obrigado, presidente. Eu não sei mais. Tivemos boas participações, rogo vê-lo com saúde restabelecida muito em breve. Quero agradecer a sua presença aqui. Porque gripe em velha é um perigo, tem que ter muito cuidado. Quero agradecer a sua presença aqui mesmo convalescendo, mas dizer que a AGU e a Polícia Federal são, de fato, organismos de Estado, mas nesse governo, porque no governo passado eram tratados como organismos do governo, sobretudo para proteger parentes e aliados. Nós sabemos disso, eminente deputado, senador Rogério Marinho. Quero dizer que eu tenho uma preocupação com a instalação da CPI e peço que Vossa Excelência e os demais líderes aqui que se manifestaram a favor dela anotem só uma preocupação que é real. Eu imagino, senador Irã, que qualquer que sejam os dados buscados pela CPI, eles vão ser encontrados na Polícia Federal ou na AGU, CGU e também na AGU. Portanto, os dados coletados serão buscados nessa fonte de dados que está já em atividade. A minha preocupação é que haja uma demora maior nas investigações, a partir do momento da instalação da CPI, o CPMI. O governo não tem medo, mas isso a decisão cabe ao Parlamento. E também que uma eventual instalação atrase o ressarcimento,
que é uma coisa que nenhum de nós gostaria que acontecesse, nem os senadores do governo, nem da oposição e nem o próprio governo. E nós estamos dando prioridade absoluta ao ressarcimento. Então, que haja esse cuidado, caso eventualmente ela venha a ser instalada, que haja esse cuidado para não atrasar o ressarcimento, que é uma coisa que é prioritária para o governo. Quero dizer que agradeço aqui a manifestação do senador Rogério Carvalho, agradeço a confiança dele e também a menção do senador Randolph e a aposta dele na nossa gestão, que também não vou decepcioná-lo. E dizer, senador Rogério Marinho, que, infelizmente, com a aprovação da MP em 2022, foi quando foi sepultada a revalidação. É um fato isso. A revalidação foi sepultada em 2022. Então, se havia qualquer expectativa de que aquela ideia inicial de 2019, a partir dali houvesse anualmente as revalidações, e elas foram postergadas pela pandemia, mas elas deixaram de existir e foram sepultadas definitivamente em 2022. Pode contar com o desejo expresso do presidente da República, que fez essa recomendação várias vezes. O presidente Lula é um homem indignado com tudo que aconteceu, principalmente porque ele, mais do que ninguém, foi uma pessoa que sempre defendeu e fortaleceu os mecanismos de proteção social, e o INSS e a Previdência Social brasileira é um dos principais instrumentos para que se dê essa proteção social. Então, um homem indignado é o presidente Lula e me pediu categoricamente que fosse as últimas consequências na busca e responsabilização dos culpados, no ressarcimento aos aposentados, e que nenhum aposentado ou pensionista fique no prejuízo. Esse foi o recado claro dado do presidente da República a mim quando me convidou para assumir essa cadeira de ministro de Estado.